povo escolhido do Senhor. Agradecer ao Senhor a oportunidade de mais uma vez estarmos juntos. Louvamos ao Senhor porque Ele tem nos guardado e protegido. É sempre bom podermos estar novamente na casa do Senhor, na presença do Senhor, na companhia também sua. Agradecemos pela sua presença, você também que está em casa, participando conosco deste momento de aprendizado, de crescimento, de culto e adoração ao nosso Deus. Quero convidá-lo a abrir a palavra na primeira carta de Pedro, capítulo 2. O primeiro livro do apóstolo Pedro, o capítulo 2. Um texto que ouvimos agora em música, um texto bastante conhecido, que nos alerta e nos lembra da nossa vida com o Senhor. Verso de número 9 diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua
maravilhosa luz. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez estarmos na Tua casa, na Tua presença, para cultuarmos ao Senhor, para erguermos as nossas vozes em louvores e adoração ao Teu nome e aprendermos, ó Deus, da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito possa falar poderosamente, ensinando e ministrando aos nossos corações. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Algumas perguntas têm sido feitas há anos e muitas vezes não respondida. Com certeza, muitas delas não respondida. Por exemplo, quem eu sou e para que eu existo? Talvez a pandemia que atravessamos e esta fase, se Deus quiser já agora no final, mas de quarentena, de isolamento, de ficarmos em casa, ou de pensarmos na vida e na morte como uma linha bem tênue, tem nos feito pensar bastante a esse respeito, quem eu sou e por que eu existo. Podemos chamar isto de crise de identidade e crise existencial. A crise de identidade é quando não conseguimos identificar o nosso lugar na sociedade estabelecida, ou quando nos sentimos presos a determinadas tarefas que antes tínhamos muita alegria e prazer nelas, e hoje nós não nos encontramos mais nelas. E sentimos vontade, quem sabe, de mudar totalmente. É a crise de identidade. A crise existencial é o questionamento da razão da vida, o propósito, o valor e o sentido da vida. Por que eu existo? Qual é o meu propósito aqui? Essas duas crises têm sido levadas por gerações, por anos, por milênios, porque quem eu sou e por que eu existo. O apóstolo Pedro, de maneira bem simples, bem sucinta, mas muito direta, responde para a gente essas duas questões, dando fim a toda crise de identidade ou existencial. Ele vem falando por meio de metáforas. Ele começa no capítulo 2, a partir do verso 4 em especial, falando que nós somos as pedras vivas que estamos sendo edificados como templo do Senhor. Ao mesmo tempo que somos edificados como templo do Senhor, temos como pedra fundamental, como pedra principal, como o alicerce da igreja, a base da igreja, a própria pessoa de Jesus Cristo. A metáfora agora muda e sai da ideia de templo e passa para povo, para a nação. É o verso 9 que nós lemos. Não apenas a nação como instituição, mas o povo, as pessoas. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. E ele usa a ideia também do sacerdote para representar o nosso relacionamento com Deus. São figuras que expressam de forma muito profunda a nossa ligação com Deus. Isso com certeza a um determinado momento no passado se referia exclusivamente à nação de Israel, mas agora Pedro diz, se refere a todos nós por meio de Jesus Cristo. A primeira pergunta que nós devemos responder, e o apóstolo Pedro coloca aqui de uma maneira bem clara e sucinta para nós, é a pergunta: quem eu sou? E ele responde: somos raça eleita, nação santa, sacerdócio real e povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele responde dessa forma e eu quero analisar rapidamente, juntando algumas dessas ideias. Por exemplo, quem eu sou? Primeiro ele diz raça eleita, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu quero juntar essas três ideias, essas três comparações, porque elas se referem a uma mesma ideia, ao mesmo texto bíblico tirado da Torá, que Pedro conhecia muito bem, cresceu aprendendo, ouvindo e com certeza ouviu de Jesus, do mestre dos mestres, este grande ensinamento. Textos tirados como, por exemplo, de Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Ou ainda, Deuteronômio capítulo 7, verso 6, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosses o seu próprio povo de todos os povos que há sobre a terra.
Pedro escrevendo agora aos cristãos espalhados por todo o mundo, da diáspora, espalhados por todos os lugares conhecidos, ele diz: vocês também são agora povo de Deus, vocês são raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, não apenas a Israel, mas como o apóstolo Paulo coloca, todos aqueles que pela fé e pela graça foram feitos povo de Deus, propriedade de Deus, a parede da inimizade derrubada que separava o homem de Deus, separava um do outro, agora unidos em Cristo Jesus, fazemos parte de uma mesma família, de um mesmo povo, como o próprio João coloca de maneira linda nas palavras de Jesus no Apocalipse: digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Portanto, independente de nacionalidade, de raça, de etnia, nós somos então uma mesma família, um mesmo povo, uma mesma nação, escolhida e eleita por Deus. Raça eleita. Note que a ação é toda e exclusiva de Deus, somente pela graça de Deus. Raça eleita, fomos escolhidos por Deus, chamados por Deus, eleitos por Deus, pela sua graça. Não foi escolha nossa, não foi opção nossa, mas foi a ação de Deus em nos escolher e nos chamar. Foi assim também com a nação de Israel. Não havia mérito em Israel, como diz o próprio Deus: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão e do poder do Faraó. Deus escolheu a nação de Israel como Deus escolheu a nós como povo seu. Aliás, o apóstolo Pedro já vinha abordando sobre isso, quando no ponto mais alto agora ele diz: vós porém sois raça eleita. Quando ele vinha abordando, ele diz assim no capítulo 2, no verso de número 6, ele coloca da seguinte forma: por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para aqueles que creem, para aqueles que recebem, pela graça tomam parte da salvação, esses são povo do Senhor, foram escolhidos por Deus. Mas aqueles que rejeitaram ao Senhor, diz o verso de número 7 e 8, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e ofensa. Veja o que diz o final do verso 8: são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Ou seja, já havia sido determinado aqueles que haviam rejeitado a palavra do Senhor. Portanto, o apóstolo Pedro já vinha falando a respeito dessa eleição, dessa raça eleita, e quando ele coloca em termos de rejeição ou de aceitação, ele diz: vós porém, ou seja, diferentemente daqueles que não foram aceitos, que foram rejeitados, que estão fadados à destruição e ao inferno, ele diz: vós porém, diferentemente daqueles, são raça eleita, povo escolhido de Deus, do Senhor, nação santa. A nossa pátria está no céu, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3. Portanto, devemos obediência e lealdade ao majestoso Senhor, ao soberano Rei que governa esta nação. Nós somos separados por Deus e para Deus, para vivermos de uma forma diferenciada, de uma forma digna, de uma forma santa, conforme a propriedade do Senhor. Essa palavra santa tem duas ideias básicas. A primeira ideia de diferente, de separado. Deus nos separou para vivermos exclusivamente para Ele, mas ao mesmo tempo
tempo que Deus nos separou para vivermos exclusivamente para Ele, Ele também nos deu leis e mandamentos para que pudéssemos obedecê-lo. Portanto, a santidade envolve também ética, moral, qualidade de vida, princípios, obediência à palavra do Senhor. Portanto, viver vida santa. Somos nação santa do Senhor e povo de propriedade exclusiva de Deus. Fomos comprados pelo sangue de Jesus, por preço precioso. Portanto, pertencemos ao Senhor. Vale salientar, e aqui é muito interessante esta reflexão, que qualquer objeto sem valor passa a ter um valor significativo dependendo de quem aquele objeto pertence ou pertenceu ou como foi usado por determinada pessoa. Vou dar um exemplo para você. Uma caneta pode ser uma simples caneta, mas se ela foi usada por um escritor na escrita de um livro muito importante, valioso, precioso, com certeza aquela caneta tem um valor inestimável. Uma roupa, um vestido, pode ser um simples vestido, mas se foi usado por uma rainha numa determinada ocasião, aquele vestido passa a ter um valor inestimável, um valor muito importante. Um par de sapatos de tênis pode ser simples, um par de tênis, mas se ele foi usado por um atleta que ganhou uma medalha de ouro olímpica, com certeza aquele par de tênis tem um valor significativo muito grande. Repare que determinados objetos passam a ter um valor muito maior, significativo, valioso, precioso, riquíssimo, dependendo de como ele foi usado, de quem o usou e de quem pertencia. E aqui vale para nós todo o significado. É o proprietário quem dá valor especial ao objeto. Por isso o texto diz, nós somos propriedade exclusiva do Senhor. O valor que temos está na mão do nosso proprietário, do nosso dono. Todos ganham dignidade, valor e grandeza por pertencer a Deus. Somos propriedade exclusiva de Deus. E somos sacerdócio real. Não somos apenas pedras vivas que compõem o templo de Deus, mas nós também somos sacerdotes que oficializamos no santuário de Deus, que fomos colocados por Deus para celebrarmos, para cultuarmos, para ministrarmos, para sacrificarmos ao Deus vivo e real. Ele já vinha dizendo isso no verso de número 5, quando ele diz... também vós mesmos como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. A palavra sacerdote, tanto no hebraico quanto no grego, tem um mesmo significado. Significa aquele que oficializa sagrados serviços sagrados, ou aquele que oferece um rito religioso, que realiza um rito sagrado e religioso. E vale lembrar que o sacerdote no Antigo Testamento tinha basicamente duas funções. A primeira função era ter acesso a Deus e por esse acesso a Deus apresentar outros também a Deus. Ele tinha a oportunidade de apresentar o povo a Deus por meio do sacrifício. E de maneira especial o sumo sacerdote até participando dos santos dos santos. É interessante pensar que a palavra latina usada na Vulgata para sacerdote é pontífice, bem utilizada também no termo português para sacerdote ou para líder religioso. E a palavra pontífice significa construtor de pontes. Assim, o sacerdote tem essa responsabilidade de criar pontes de acesso até a presença de Deus. Nós somos sacerdotes santos. Foi dada a nós a oportunidade pelo sumo sacerdote de termos esta ponte ligada direta com Deus e a nós mesmos de apresentarmos outros a Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Portanto, nós também somos sacerdotes que devemos apresentar outros a Deus por Cristo Jesus. E a segunda função do sacerdote era fazer o sacrifício.
não apenas apresentar o povo e ter a intimidade com Deus, mas fazer o próprio sacrifício. Eram sacrifícios expiatórios, holocaustos, os sacrifícios limpos ou brancos, como de louvor, de gratidão. E hoje nós temos o privilégio também de apresentar sacrifícios, não mais como o povo judeu no cerimonial do Antigo Testamento, conforme a lei coloca, mas como o apóstolo Paulo diz, o apóstolo Pedro diz, como o Apocalipse diz, sacrifícios espirituais. Verso 5 diz, como sacerdotes oferecendo sacrifícios espirituais a Deus por meio de Jesus. E assim, juntando os autores sagrados do Novo Testamento, nós temos apresentar fruto dos lábios em louvor a Deus como sacrifício ao Senhor, Hebreus 13, ou oferecer até as pessoas que ganhamos para Cristo Jesus como sacrifício vivo a Ele, Romanos capítulo 15, ou até mesmo oferecermos a nossa vida a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, Romanos 12, 1, e Paulo diz em Filipenses capítulo 4, que até a nossa oferta entregue ao Senhor e ao próximo é recebida como sacrifício agradável a Deus. Portanto, todos esses sacrifícios são aceitos diante de Deus mediante pela mediação de Jesus Cristo. Não temos nós pura e simplesmente por vontade própria essa força e poder, mas pelo sacrifício de Cristo, pelo sangue de Cristo, temos esta liberdade e este acesso até Deus. Portanto, aqui está bem representado neste texto, de maneira simples, quem somos. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas ainda fica uma pergunta para a gente: por que eu existo? Respondemos à crise de identidade, quem eu sou, e agora respondemos à crise existencial, por que eu existo? Qual é a minha função neste mundo? Por que eu estou aqui? Os privilégios apresentados até agora, somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, não vêm desassociados de responsabilidades, ou seja, os privilégios apresentados até aqui são precedidos de responsabilidade, aliás, de grande responsabilidade. E a pergunta é, por que nós somos chamados e salvos por Deus? Ou qual é a minha função, a nossa função no reino de Deus? Muitos se perguntam isso. E aí o apóstolo Pedro responde para a gente: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a nossa responsabilidade. É por isso que nós existimos. É por isso que Deus nos chamou. É por isso que Deus nos salvou. É por isso que fazemos parte do reino de Deus, para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz de Cristo Jesus. Proclamar é anunciar, é manifestar, é declarar. A ideia é testemunhar por meio de palavras, mas testemunhar também por meio de vida, do estilo de vida, do comportamento. Portanto, manifestar através do testemunho da vida é proclamar as virtudes do Senhor. As virtudes, os grandes feitos de Deus, as poderosas obras de Deus. Resumindo, a função do cristão é contar a outros o que Deus tem feito por ele e através dele. O mundo está em trevas e precisa conhecer a luz de Cristo através do nosso testemunho, ou seja, devemos deixar irradiar a maravilhosa luz de Cristo através de nós, para que o mundo possa ver Cristo Jesus através das nossas palavras, das nossas ações, para que conheçam a salvação como nós conhecemos através de Cristo Jesus. Portanto, porque eu existo para glorificar a Deus, eu existo para testemunhar do amor de Deus, eu existo para fazer notório os grandes feitos e as grandes obras do Senhor. Eu existo para que as pessoas possam conhecer Cristo através da minha vida. Eu existo para testemunhar o amor e a salvação de Cristo Jesus por aquele pecador, para que ele se arrependa e conheça da graça de Deus. Saber quem eu sou e por que eu existo é uma necessidade primordial, um anseio da nossa sociedade, principalmente da nossa sociedade atual. As pessoas vivem e morrem buscando respostas para a existência e para a identidade.
Pedro nos apresenta de uma forma sucinta e objetiva, que eu posso traduzir da seguinte forma: somos propriedade exclusiva de Deus, povo separado para servi-lo e amá-lo, povo disposto a obedecer os seus ensinos e testemunhar a outros os seus poderosos feitos, e como ele, por sua imensa graça, transformou e deu sentido à minha vida e à minha existência. Não precisamos mais do que isso. Aqui temos a resposta do quem eu sou e por que eu existo. A resposta para a crise de identidade e para a crise existencial. Basta que você abra o seu coração, deixe a graça de Cristo trabalhar na sua vida, e eu tenho certeza que Deus vai responder essas e tantas outras perguntas que existem no seu coração. Que Deus te abençoe, que Deus faça com que esta fé extraordinária e testemunhe este amor e os feitos de Deus a todos que estiverem ao nosso redor. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor dá de estudarmos da palavra e de termos a direção do Teu Espírito para as nossas vidas. Obrigado porque temos sentido e razão à nossa existência, porque Cristo Jesus deu isto a nós. Obrigado, porque pelo sacrifício de Cristo, nós temos a oportunidade de estarmos na presença do Senhor e assim nos identificarmos com o Criador e termos razão e significado para as nossas vidas. Louvado seja o Teu nome. Nos ajude não apenas a viver e desfrutar das benéfices, das graciosas bênçãos do Senhor, advindas deste relacionamento, mas também a testemunhar a outros esta verdade salvadora de Cristo Jesus. Que o Senhor nos use e nos abençoe. É a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Um abraço a todos. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a mim,